Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de tarde ou de noite. Estamos mais uma vez nos nossos encontros mensais no Ingresso do Sol, que vai acontecer em Escorpião dessa vez, no dia 23 de outubro, às 0 horas e 50 minutos e 52 segundos, são precisamente assim colocado. E vamos comentar então como vai ser esse mês, como tenderá a ser esse mês em termos gerais, para as pessoas, para o mundo também, né? E lógico, sempre aquela condição que o Sol ingressa no signo, mas ele não ingressa em lugar nenhum, né? Ele está transitando no céu e ele começa a ativar uma época do ano que a Terra responde ao padrão que a gente chama de escorpião. É bem nessa condição. As coisas da mecânica celeste, zodíaco tropical, que nós temos essa condição por aqui. E é interessante, né? É difícil explicar em um segundo, mas quando você olha o céu agora, né, o Sol vai estar em Escorpião. Então você olha o Sol, o Sol está em Escorpião. Na realidade, né, a Terra está respondendo a um padrão que a gente chama de Escorpião, signo, que é o sinal. Mas olhando o Sol nesse período agora, você vê o Sol e a constelação onde ele está é a constelação anterior, é a constelação de Libra ainda. Ó, porque tem a diferença zodíaco tropical e zodíaco sideral. São duas coisas. O zodíaco sideral são as estrelas. O zodíaco tropical estão associadas às estações de ano, em divisões de tempo. Mas isso é uma longa história. Uma longa história que um dia eu comento com vocês uma aula aberta aí. Mas, enfim, estamos aqui então comentando sobre o ingresso do Sol no signo de Escorpião, 23 de outubro de 2025, 0 horas e 50 minutos, né? E assim vai ser a configuração desse céu correspondente. Deixa eu só acertar meu slide por aqui, para poder postar para vocês essa condição. O mapeamento do céu no instante que o Sol ingressa, ah, que podemos fazer umas comparações, certamente. Esse aqui, então, é o desenho do céu no instante que o Sol ingressa no signo de Escorpião. Por sinal, minha gata que está do lado também é de Escorpião, então está presente a gata de Escorpião por aqui. Certo? Vamos ver como é que é essa situação por aqui. Uh, 23 de outubro de 2025, 0 horas e 50 minutos. E nesse caso, o Sol está aqui a 0 graus de Escorpião, certamente, né? A Lua também está em Escorpião, nesse caso, né? O Mercúrio também está em Escorpião. Vênus está em Libra, né? Temos aqui essa condição de Marte estar também em Escorpião, está domiciliado fortíssimo nessa condição. E temos o Júpiter em Câncer, né? Temos aqui também o Saturno no signo de Peixes. Ele está em Peixes, ele voltou para Peixes, né? Está retrógrado, né? E o Urano ele está também mesma coisa, ele voltou para trás, está a 0 de Gêmeos, né? Está retrógrado e vai voltar para Touro em breve também por aqui. E temos o Netuno que está também de novo aqui, ele voltou para Peixes, né? Que está retrógrado. Ele vai chegar em Áries só no que vem, só depois eu mostro para vocês como é que é essa condição por aqui. E o Plutão, já há um bom tempo já, e já ingressou em Aquário e vai ficar um bom tempo em Aquário agora. Ele deixou ele ficar retrógrado, estava retrógrado há um tempo atrás por aqui. E olha que interessante, temos algumas configurações planetárias bem interessantes. Uma delas é o chamado Grande Trígono, que está junto desses planetas todos, uma boa parte deles, um, dois, três, quatro, cinco, seis planetas no Grande Trígono, e também tem o Grande Sextil, né, que são esses dois planetas por aqui. E desses dois, duas figuras planetárias, tem como ponto focal a grande conjunção Saturno-Netuno, que é bastante significativa nesses nossos tempos daqui. E o Sol, né, também tem essa condição de estar nessa posição, recebendo uma quadratura de Júpiter e Plutão, que estão em oposição, não é oposição exata ainda, mas já estão nessa condição de fazer oposição, que tem muito significado em termos ideológicos, religiosos, internacionais também, nesse sentido. Né? E temos aqui esse Urano, que está retrógrado, fazendo oposição ao signo de, desculpe, ao Mercúrio. Vamos ver como é que é essa condição nesse sentido por aqui. Só escorpião, minha gata de escorpião presente, certamente. Porque não deveria ser essa condição, né? Ela mora aqui, então ela é dona da casa. E anda para lá com ela bem entender. Mas, enfim, vamos ver como é que é essa condição por aqui. Esse sol em 0 graus de escorpião. Olha, vamos pensar assim. Todos os anos, por esses dias, e fica 30 dias, sempre nessa mesma época do ano, o Sol passa por escorpião. O estimula esse padrão escorpião aqui na Terra, né? Então a gente não tem muito o que falar, as pessoas vão estar mais intensas, não, isso não é o caso, né? Mas nascem pessoas que têm essa condição, que é o básico do escorpião. Entretanto, nessa posição de escorpião que está agora esse Sol, fica marcado para esse todo o período, enquanto o Sol passa por escorpião, essa quadratura de Júpiter, que está por aqui, né? E essa quadratura de Plutão ao Sol, está nessa posição por aqui. Dois aspectos muito tensos ao Sol desse momento por aqui.
do ingresso. Então, a gente pode pensar a seguinte condição. Bom, sempre que eu comento, de modo geral, para a sociedade, para o mundo, para o país, para o seu escritório, para que está na esquina, ou o seu mapa natal pessoal. Mas uma coisa pode se pensar nesse sentido. Sol recebendo um mau aspecto de Júpiter, né? Ah, talvez as pessoas e as coisas que estão acontecendo atualmente, né, estejam um tanto fora de controle, até um tanto exacerbadas, exageradas. Então, há que se ter uma certa atenção para esses excessos que podem ocorrer em qualquer situação. Pode até se pensar em âmbito internacional, né? Como eu tenho essa condição de essa oposição Júpiter-Plutão, talvez alguns excessos ou destemperos, né, nas relações internacionais talvez possa ter essa possibilidade. O Plutão também faz mau aspecto a esse Sol, essa quadratura por aqui, e isso indicaria, né, medição de forças, né, controle, medição de forças, né, e até uma certa rigidez no tratar com as coisas ao redor, nos assuntos ao redor. E como esses dois aspectos vêm de Júpiter e Plutão, que estão em oposição, eu posso ampliar um pouco mais a condição de dizer que, em termos internacionais, existem algumas tensões, alguns conflitos, né, algumas medições de força. Então, nós temos atualmente essas condições das guerras que não cessam de jeito nenhum, mesmo que depois se tente ou se faça, ou se diz que se fez tratado de paz, pode dar essa tensão muito grande nesse todo esse período, dá essa possibilidade. Ainda mais que este Urano, né, nessa posição por aqui também, oposição a Mercúrio, e por tabela quase perto de Marte também. Mas o Marte já fez esse aspecto por aqui. Na verdade, o Marte ele vai avançar à frente porque vai fazer oposição direta com Urano. Isso dá tensões, surpresas. É bom ter esse cuidado por aqui. Mas é à frente tudo isso. Mas esse Sol indicaria que esse mundo nosso todo de agora talvez tenha que ter atenção com os excessos, destemperos, com situações desagradáveis que envolvam desprestigiar os outros. E esse Plutão também fazendo essa quadratura, esse Sol, medição de forças, controle e ameaças. Então, em todos os sentidos, de novo, você pode colocar para o mundo, para o Brasil, para o seu escritório, para a sua casa e com as pessoas, de modo geral. Então, há que se tentar controlar um pouco os ânimos, né? E os controles, ou então, de repente, por conta de inseguranças, manter o controle. Esse aspecto de Plutão, quadratura com o Sol, é bastante forte. Pelo que motivo? Por qual motivo? Porque esse Sol está em Escorpião e Plutão rege Escorpião. Então, Plutão envia essa quadratura, esse mau aspecto ao Sol, que está numa região que ele conhece. Então, a tensão e o conflito, os obstáculos que podem ser criados nas transações, nas conciliações internacionais, fica muito evidente. Então, vamos tentar o máximo possível, tentar respirar fundo e não sermos tão excessivos, negligentes, desrespeitosos e ameaçadores, que pode acontecer essa condição. Medição de forças. E, e vou pensar assim, das pessoas de poder também pode acontecer a mesma coisa junto aos seus outros oponentes, ou outros as mesmas condições também, certo? Então é bom ter essa atenção. Tem outros bons aspectos se pensar por aí. Se eu pensar em esse grande trígono, tem umas boas condições. Mas, enfim, o que marca esse ano, desculpe, esse período, que é o Sol que dá esse tom, é receber essas duas quadraturas. Na realidade, um pouquinho antes, né, aconteceu a lua nova, né? Aconteceu no dia 20 para 21. E a lua estava por aqui. Na lunação também aconteceu essa marca. Da lunação receber essa quadratura de Júpiter e Plutão, que reforça essa condição, essas tensões podem acontecer. A lua também está em Escorpião, que é uma condição que se chama de estar em queda. E a lua, como fala de reações emocionais, pode-se pensar isso, mas do povo também, e das questões públicas, também estão tanto prejudicadas, que a Lua em Escorpião está no que a gente chama de queda. Isso, na realidade, né, pode até comprometer muito mais essas condições que nós temos por aqui. Que a Lua em Escorpião, de novo, o controle, o confronto, a ameaça. Né? Então pode ficar muito mais evidente nesse sentido. E ainda mais que essa Lua que está em Escorpião, ela está recebendo uma conjunção de Marte, que também está em domicílio. Ou seja, as pessoas podem ficar intempestivas e ameaçadoras, nervosas e agressivas. Né? O agressivo de Marte em Escorpião, junto com a Lua, né, é um agressivo meio ameaçador. Né? Pode chegar a dias de fato? Pode, né? Mas é a ameaça, é a tensão que acaba acontecendo. Né? Aquela coisa da ansiedade, da dúvida do ataque do outro. Mas então tem essas situações que podem acontecer por aqui. Você vê que apesar de ter um desenho bonito que se pode colocar aqui nesse céu, né? Tem umas tensões bastante interessantes, significativas e fortes. Né?
mas tudo acontece simultaneamente. Essa Lua, que está em Escorpião, está recebendo também uma conjunção de Mercúrio. Então, podemos pensar a seguinte condição. O Mercúrio em Escorpião, que dá aquela questão, o senso estratégico, falar quando é necessário, falar de modo incisivo e ameaçador também, lógico, né? Junto a essa Lua vai dar essas situações, junto com o Marte também, que eu vou falar da situação no Marte. Mas então essa condição fica bastante tensionada, bastante invasiva na relação com os outros, né? Se impondo ao outro, se impondo às pessoas, né? E lógico, nesse caso, né? Esses tons ameaçadores instigam raivas, instigam ódio também, explosividade, explosão, que como tem a Lua em Escorpião, que é signo fixo, daquela tensão emocional, mas quando explode, explode desbragadamente e desnecessariamente, até porque tem esse Júpiter quadratura com esse Sol, que dá essas condições de meio destemperos, excessos, e com esse mau aspecto Plutão, do mesmo modo. Então, meus amigos, minhas amigas e amigas, e tudo quanto é vogal, há uma tensão no céu, existe uma tensão no céu. Tem as facilitações, né? Mas são facilitações de longo prazo. Vamos ver depois como é que é essa condição por aqui. Mas mesmo assim, essa Lua também recebe um bom aspecto de Júpiter, que até ocasionou aquela condição de destemperos e excessos. E a Lua recebendo um bom aspecto de Júpiter, mesmo com essa posição em Escorpião, que as pessoas ficam mais desconfiadas, mais estratégicas quando se posicionam e quando falam, até que o Mercúrio também é Escorpião, o Júpiter fazer esses bons aspectos traz um grau de confiança, traz um grau de percepção, de uma boa intenção das pessoas. Mas essa boa intenção das pessoas, nessa condição, vem carregada também de desconfiança e controle. Dá essa condição. Então, essa é a condição da Lua nessa posição. A Lua está em queda. Então, as emoções estão contidas, explosivamente podem se manifestar junto com o Marte, junto com o Mercúrio, pela palavra e de modo agressivo. Né? É o senso estratégico, que até certo ponto pode ser interessante, mas é um senso estratégico pensando de como tirar proveito da situação, como impor-se ao outro, não conciliar-se com o outro. Isso é coisa de Libra, que estava no passado por aqui. Apesar que tem uma coisa, a Vênus está em Libra. Está domiciliada, está forte também. Não tem nenhum aspecto. Né? Mas vamos ver o Mercúrio como essa condição. O Mercúrio está em Escorpião, né? Ele está junto a Marte, o que a gente chama de aspecto quase partiu, porque o Mercúrio está a 22 graus e 50 minutos e o Marte é 21, 22. 21, 21 e 12. Então está quase partiu. Partiu quando está o aspecto exato, né? Então muito próximos dessa condição. Então as pessoas estão com um senso estratégico muito evidenciado, ou decisivo, agindo quando é necessário, para atingir as pessoas diretamente no seu objetivo, até de modo agressivo, até de modo, não vou dizer deselegante, que tem a ver nos Libra nessa condição, mas de modo muito contundente, falando quando é necessário, e não colocando seus pensamentos à mostra, mas agindo diretamente nesse sentido. Mercúrio está recebendo essa conjunção de Marte, que está em Escorpião também. Então pode-se pensar a seguinte coisa: o Marte ele está em Escorpião, ele é potente, então ele tem uma expressão muito forte sobre a Lua, sobre o Mercúrio, que estão no reinado dele, na regência dele ou domínio dele, que é o domicílio. Mas esse mesmo Mercúrio recebe um bom aspecto de Júpiter nessa condição por aqui. Isso pode favorecer até que haja condições de interagir com as pessoas, confiar um tanto mais nas pessoas, principalmente nas questões internacionais. O diálogo nas questões internacionais, as comunicações, podem facilitar. Nós vamos ter alguns encontros esses próximos dias entre presidentes da Malásia e outros cantos por aí também. Então, isso pode favorecer muito isso, nesses encontros, esses diálogos, apesar dessa condição. Cada um vai pensar mais a sua opinião própria e sendo muito estratégico. Então, há se pensar que, nesse caso todo, as pessoas não estão se abrindo por completo, se abrem por partes, não mostram todos os seus jogos, todas as suas cartas. Por conta disso, então, temos que ser inteligentes e espertos para poder entender muito bem o que o outro está falando, o que o outro está colocando, qual é a intenção direta do outro. Até porque nós também estaremos com essa mesma condição, na conexão com o outro. Esse mesmo Mercúrio recebe um bom aspecto de Saturno, ele está nesse grande trígono por aqui, e o Mercúrio recebendo um bom aspecto de Saturno, né, dá a seguinte condição: as pessoas são coerentes, corretas e respeitosas, mas com estratégia, com olhar crítico, incisivo, mas com respeito e dignidade.
pensando em resultados, mas de modo muito egocêntrico, muito egoísta também nesse sentido. Mas falam diretamente, corretamente, diretamente, sem muitas papas na língua. Mas quando falam, quando se colocam, todo mundo está passando por isso, tá? Desde a sua casa, seu vizinho ou quem for. Então, há que se pensar desse modo em todas as situações. Esse mês o Mercúrio recebe uma oposição de Urano. E essa oposição de Urano, né, chega até Mercúrio, que está no que a gente chama de exaltação do Urano, que é o signo oposto, né? Ah, onde ele tem a sua queda, que é o touro. Mas, enfim, Urano está retrógrado em oposição a Mercúrio. Nesse caso, mesmo com toda essa possível diplomacia que possa existir, as pessoas nos seus posicionamentos podem ser um tanto irônicas, um tanto sarcásticas, né? E por conta disso serem muito intempestivas quando colocam uma ideia, colocam uma expressão. Colocam seus interesses em pauta. Coloca a sua ideia, contestando a ideia do outro, contestando a opinião do outro. Isso, para conciliação, não é das melhores coisas. É você somente contestar e não se abrir completamente, né? É bem aquela questão. Junta essas pessoas para sala de reunião, né, para conversar, e uma espera a outra falar. E quando a outra fala, avalia, e para dar resposta demora um pouco mais também. Então, há de se pensar essa condição que está configurando esse céu desse momento. A Vênus está em Libra, né? Ela está em domicílio, e vão pensar assim, isso propiciaria, todo esse período, né, um tanto mais de elegância, um tanto mais de diplomacia. Então dá essa possibilidade. Não tem nenhum aspecto, não tem nenhuma interferência a ser colocada por aqui, mas é uma Vênus de Libra que traz um tanto de possível conciliação, a intenção de conciliação. Mas com esses aspectos mais tensos que nós temos por aqui, de Marte, junto com Lua e Mercúrio em Escorpião, e com essa oposição de Urano, né, às vezes pode, de repente, chegar a montar-se uma situação onde possa se encontrar as pessoas diplomaticamente, mas na hora de fazer o bate-papo, conversa, começar a se degladiar. E degladiar não é falar diretamente. Degladiar olhando de modo estratégico, falando uma palavra, falando uma frase, sem ser totalmente aberto à opinião dos outros. E sendo o modo mais egocêntrico de ser, essas pessoas talvez possam não ouvir muitos outros, mas se sentirem ameaçadas e reagir de modo intempestivo, inconsequente, nessa situação de Urano retrógrado que está fazendo oposição a Mercúrio. Vênus está em Libra, como eu já comentei, não tem nenhum aspecto. Isso estimula o bom conviver, estimula. Mas é aquela coisa, o conviver não é só o conviver. Conviver, trocar ideias, trocar informações, reagir e interagir com o outro. E nesse processo de interação com os outros, que ter essas tensões pode se manifestar e atrapalhar um pouco essas conciliações, né? O Marte, ele está em Escorpião, tá? Ó, potentíssimo, recebendo um bom aspecto de Júpiter, dessa grande triangulação por aqui. E o Marte, quando recebe um bom aspecto de Júpiter, né, que até está em Câncer, que está uma boa posição para Júpiter, as pessoas ficam mais confiantes, mais entusiasmadas, mais empreendedoras. E por conta disso começam projetos, começam opinião de ideias, começam situações que têm esse impulso de Júpiter bem aspectado com o Marte que está em Escorpião, das pessoas se posicionarem, se colocarem, se lançarem as coisas. Isso favorece muito as pessoas não terem medo de se colocar. E por conta disso, né, não tem medo de se colocar, se posicionar, mas às vezes pode requerer um certo controle, porque tem essas coisas todas em Escorpião também por aqui. Mas tem esse bom aspecto. Isso favorece muito os esportes, viu? Dá uma boa condição para os esportes. Principalmente esportes, me fugiu o termo agora, não é esportes de risco, mas esportes que são um pouco mais radicais. Tá? Então favorece bastante essa condição de esportes radicais. Dá essa possibilidade, pode ser bem interessante. Tá? Ah, enfim, e esse mesmo Marte recebe um bom aspecto de Saturno, é componente desse grande triângulo por aqui. E como recebe esse bom aspecto de Saturno, a ação estratégica bem pensada na hora certa para obter resultados. Favorece bastante tudo isso, viu? Então, a ação decisiva que tem Escorpião, com entusiasmo, com uma extrema autoconfiança, mas com tendo resultados, com bom projeto, bom planejamento. Bom isso, né? É só não querer impor as suas ideias, impor o seu jeito de ser, impor o que você quer e sem querer controlar as situações também. Tem que ter esse bom controle, porque o Sol tem essas condições esses dois maus aspectos é muito forte e muito potente. Certo?
O Júpiter, ele vem passando por Câncer, também bem colocado, é chamada exaltação, e esse Júpiter recebe um bom aspecto, ele faz parte dessa grande triangulação por aqui. Esse Júpiter recebe um bom aspecto de Saturno. E o Saturno, quando faz um bom aspecto a Júpiter, né, as questões que falam de crescimento, expansão e desenvolvimento têm bons resultados. Aproveitem bem agora, porque não vai demorar muito tempo, vai ter quadratura entre Saturno e Júpiter, mas vai à frente aí, tem tempo. Mas esse Júpiter, recebendo esse bom aspecto de Saturno, né, ações éticas, questões éticas, mas as leis são respeitadas, mesmo com esses controles que possam acontecer eventualmente nesse período nosso todo por aqui. O Júpiter, recebendo esse bom aspecto de Saturno, favorece muito a economia. A economia, os negócios também são bem colocados, né, dessa boa condição nesse período por aqui. Esse Júpiter recebe esse bom aspecto e também recebe outra condição, que é essa oposição de Plutão. Não está no ponto exato ainda, mas o Júpiter recebendo um mau aspecto de Plutão nessa oposição chama-se desenvolvimento de grandes conjunções, que aconteceu há uns anos atrás por aí. E por conta disso, nessa condição, né, isso foi em 2020, quando estava em Capricórnio, todos eles. Mas, enfim, Júpiter em oposição a Plutão, ou Plutão fazendo oposição a Júpiter, né, isso pode fazer com que haja questionamento da lei, da ética e das questões religiosas. Então, existe um momento em que as questões podem ser confrontadas, questionadas, e essas questões podem ter certos abalos, né? Essas instituições, né? Podem ter essas condições. E por conta disso, Júpiter está associado também naturalmente às questões internacionais, até em Câncer, que dá um certo ufanismo também nas pessoas, de modo geral, nesse período, né? Plutão fazendo esse mau aspecto, as pessoas de repente pensam nas suas coisas pessoais, patriotismo, até familiares, ou mundiais, dos países, né? Mas de modo ameaçador, mantendo suas fronteiras. Então, digamos até que nesse caso pode acontecer com mais evidência, né? Essas questões de caça, né, aos refugiados, caça aos imigrantes, pode acontecer mais ainda. Ou então aquela questão que a gente pode pensar como xenofobias. Isso pode acontecer com frequência nesse período por aqui. É um aspecto tenso, né? Mas pode ser importante que venha à tona essas situações. Então dá essa possibilidade. Esse Júpiter receber esse mau aspecto de Plutão. O Saturno, né? Ele voltou a Peixes. Ele vai entrar em Áries de novo daqui a um tempo, tá? Mas ele voltou a Peixes, né? E quando ele voltou a Peixes, retrogradando que ele está, a ideia de que coisas falsas, que aparentemente eram concretas, corretas e certas, perdem o significado. É como se fosse a diluição das instituições que não tem mais significado e sentido. E por conta disso, que acaba acontecendo, né, é que nós percebemos as coisas que estavam erradas, ou nós percebemos o que era o fake news, o que era uma farsa. Então pode ser até bem interessante. Quando está nessa ponta desse triângulo, desse grande sextil, essa triangulação, junto com o Netuno, né, tudo que era farsesco parece que vem à tona. Então, a gente percebe as pessoas o que elas são de fato mesmo, né? Mas que elas tiram a máscara, né? E começam a dizer que realmente eu nunca pensei nisso, ou então, meio que veladamente, né? Elas se mostram. Elas percebem que elas não são tão fiéis assim, não são tão corretas assim, né? Elas dão opiniões contrárias, até se eximem de fazer parte, tomar partido, ou dar opiniões, ou votar, né? Para de repente não serem mal vistas. Eles preferem recuar, né, do que se coloca como uma votação qualquer que seja, para poder, de repente, sair-se bem. Então, nós percebemos com clareza quais são as posições das pessoas. Então, essas coisas farsescas acabam sendo derrubadas. Até porque esse Saturno aqui está recebendo um bom aspecto de Urano, que é essa condição por aqui. Então, coisas surgem de modo inesperado e outra coisa, né? Esse Urano fazendo esse bom aspecto, esse Saturno, que é um aspecto um pouco longo, né? Isso favorece a renovação dos conceitos ligados à lei, à ética e às estruturas. Então, seria uma renovação dessas estruturas, dessas instituições, que estão se dissolvendo no formato antigo nesse sentido. Esse mesmo Saturno está em conjunção com Netuno já há um bom tempo, vai chegar no ponto exato ano que vem. Tá? Já dá o prenúncio, que é a dissolução, Netuno, das coisas instituídas, mais uma vez. Isso vai favorecer bastante esse desmontar as coisas que estavam meio erradas no mundo, para poder se montar de novo no futuro. Eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana, no simpósio do Sinarge, né, o Sindicato de Astrólogos do Rio de Janeiro. Encontrei com alguns amigos e assisti a palestra de Celisa Beranger, grande amiga minha, porque eu encontrei com ela, e nós conversamos sobre isso, e na palestra dela, né,
O mundo está complicado, está difícil, né? Mas tudo vai melhorar, certamente. Não vai ser amanhã. Tanto que tem bons aspectos no céu, você fala, não está tão ruim o mundo. É que esses bons aspectos estão formando, né, uma ideia de que o que está errado tem que ser corrigido, tem que ser modificado. Então, o resultado não é agora, é para frente. Então, tudo vai dar certo. O mundo vai ficar muito bom esses próximos anos. Nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas esses bons aspectos estão preparando, é o prenúncio de uma boa fase que vivemos no futuro. Boa fase mesmo, tá? Mas não vai ser amanhã, nem o mês que vem, nem o ano que vem, talvez. Mas essa movimentação já começa a acontecer nesse sentido. Enfim, então o Saturno tem essa condição por aqui. O Urano, ele está retrogrador também, ele voltou, vai voltar para Touro, por sinal, tá? Mas ele está em Gêmeos há um bom tempo em Gêmeos. Então ele voltou, vai voltar, por esses dias aí, depois eu mostro para vocês, vai voltar para Touro. Mas quando ele passar por Gêmeos daí em diante, a tecnologia vai avançar muito, as relações vão avançar bastante. Modificar muito, as relações, não é só a tecnologia não, tá, Urano? São as relações de grupos, a diversidade talvez vai ser repensada mais uma vez. Então, muita coisa a modificar. Temos inter-relações na área da educação também. Esse Urano está recebendo um bom aspecto de Netuno. E por conta disso, avanços tecnológicos muito evidenciados podem acontecer. E principalmente, creio eu também, e que envolvam a tecnologia envolvida com medicina, de curas. Então pode ter um bom e grande avanço nessas questões todas. Da tecnologia e da inteligência artificial, ou outras questões quaisquer, ajudarem muito, favorecerem muito as questões de problemas de saúde coletivas, né? Doenças coletivas, doenças, pandemias, talvez haja mais possibilidade de controle dessas pandemias. E, ó, novas curas podem ser descobertas de doenças que já estão um bom tempo assolando o mundo e a humanidade também. Esse mesmo Urano recebe um bom aspecto de Plutão. Isso é uma reforma no que são reforma, que é Plutão, no que são as liberdades democráticas, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E o Plutão fazendo esse bom aspecto ao Urano que está em Gêmeos, né? Aí que um grande e imenso avanço da tecnologia da informação também, e da tecnologia que vai favorecer muito a sociedade, a humanidade. Grandes descobertas, que no início talvez não chegue a todas as pessoas. É tal coisa, a elite sempre recebe as boas coisas no começo, né? Mas isso vai se espalhar por todas as pessoas, porque nós temos um grande momento nos esperando à frente. Até porque o Plutão faz um bom aspecto a Netuno, que também está retrógrado também. Isso favorece um novo desenho da sociedade, um novo desenho do mundo, né? Então vai ser bem interessante. E o Plutão que está em Aquário. E um Plutão que está em Aquário, né, dá essa condição de renovação das leis e das regras que falam da sociedade, questionar a lei, a ética, a moral e fazer, de repente, mais uma vez, a percepção de que é importante pensar na coletividade, na humanidade, nas questões da diversidade e outras questões que eles querem nesse sentido. O mundo igualitário. Vai ficar 20 anos por aqui. Vai ser lindo, né? Vai ser conflituoso, que o Plutão, quando passa em Aquário, dá muitos confrontos. E temos umas tensões no céu, mas confrontos que podem levar a um benefício no futuro. Uma coisa um pouco parecida pode se pensar quando foi da última vez que Plutão esteve em Aquário. Teve a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e muitas coisas nesse sentido aconteceu. Mas com muita luta, com muita guerra, com muitas mortes também, para o mundo ficar melhor depois. Então, esse Plutão passando por Aquário, nesse momento histórico nosso por aqui, o mundo vai ficar melhor, depois de conflitos, depois de confrontos, depois de algumas guerras, que vão chegar no limite para a sociedade pensar uma nova possibilidade. Estive no Rio de Janeiro, como comentei com vocês, fiz parte do simpósio, uma mesa que se chamou A Geração Z e Astrologia. E eu concluí depois um bate-papo com todo mundo, né, até antes também, de que a geração Z, que nasceu de 97 a 2010, mais ou menos, né, eles vão mudar o mundo. Eles vão mudar o mundo. É a geração que está entre 27 anos, logo vou chegar no retorno de Saturno. Eles vão mudar o mundo. Né? Talvez eles concluam, né, porque a minha geração Baby Boomer, que tem Urano em Aquário, em Leão, desculpe, talvez eles concluam que nós começamos, né, e não concluiu-se a questão da democracia, a liberdade para todos, mundo igualitário, dessa possibilidade. Mas tem chão ainda, tem um bom chão pela frente ainda. Né? Outra questão por aqui é o seguinte, deixa eu só colocar um momentinho só.
Deixa eu ter uma coisinha por aqui. Temos essa condição por aqui. A passagem de Plutão, como eu já comentei por aqui, ah, ele esteve retrógrado por um bom tempo, desde o dia 14 de outubro ele ficou direto e vai continuar sua marcha em frente por aí por muito tempo. 20 anos, né? Nessa condição. Então, até 2040 estaremos com essa condição por aí também. 2044, na realidade, né? Essa é a passagem de Plutão nesse momento por aqui. Temos também outra condição por aqui, o Netuno. Nessa passagem, ele está retrógrado, vai ficar direto, né, ainda em Peixes, no dia 10 de dezembro. Ele vinha vindo por Áries, né, e quando chegou o dia 22 de outubro, ele ah, passou para Peixes, que agora, né, ele vai voltar para Áries dia 26 de janeiro de 2026. Então tem tempo ainda, ano que vem ele volta para Áries mais uma vez. E aí fica por uns 13 anos nessa condição. Mas por agora está retrógrado, que é o repensar o desenho do mundo, repensar as imagens, repensar o que é verdade, o que é correto, o que é verdade, o que é fake news, repensar as ideias por aí. Essa é a situação nesse sentido. O Urano tem a sua massa, ele está retrógrado, vai ficar direto, né, em fevereiro de 26, então tem chão ainda. E é interessante, ele vinha vindo por Gêmeos, né? Quando foi no dia 7 de novembro, ele entrou para vai entrar para Touro. Ele vai voltar para Touro. E vai ficar direto só ano que vem, ainda em Touro. Então ele vai o ano que vem que ele vai ficar direto de vez no signo de Gêmeos. Mas já deu o prenúncio dessas coisas. Dá para entender uma coisa. Esse ano, 2025, foi um prenúncio do que pode vir a acontecer de 26 em diante. Eles entraram e saíram dos signos correspondentes. Esse é Urano. O Saturno, né, ele está retrógrado, volta a ficar direto em breve, dia 28 de novembro. Em breve, mais ou menos, daqui a um mês. Em Peixes. E vai entrar em Ares somente em fevereiro de 26. Ele volta a entrar em Ares. Ou seja, vinha vindo por Ares, voltou para trás em Peixes, agora fica direto 28 de novembro, próximo agora. E em Ares ele volta a entrar lá em fevereiro de 26. O Júpiter, né? Ele vem direto por Câncer, não vai ser mais em Câncer, mas tem uma condição que é a seguinte: dia 11 de novembro ele vai ficar retrógrado. E fica um tempo retrógrado nesse período. Tem um chãozinho aí pela frente também. Que é o repensar as questões de ética, moral e religiosas também nesse sentido. Né? Essa é a condição. Esse aqui é o quadro do céu, o desenho do céu, nesse instante por aqui, desse momento agora. Você vê que tem bons aspectos entre Netuno e Plutão, Urano e Netuno. Tem a conjunção que está se indo cada vez mais para o ponto exato entre Saturno e Netuno, que vai ser em fevereiro de 26, o ponto exato, a zero de Ares, que é muito significativo, quando tem uma grande conjunção de dois planetas, né, no ponto zero, que é o ponto vernal, é o ponto de início do zodíaco tropical, nesse sentido. Vem vindo ainda o sexto entre Netuno, entre Saturno e Urano, e temos aqui por agora essa oposição, um prenúncio de uma oposição que vai acontecer com mais evidência o ano que vem, entre Júpiter e Plutão. Mas já está dando esse sinal todinho por aqui. E também o trígono de Júpiter e Urano, que já dá um sinalzinho por aqui. O que nós temos agora é o trígono entre Saturno e Júpiter, que isso favorece as estruturas, favorece a economia. Isso é bem interessante. Teve uns abalos na economia mundial também. Esse aspecto pode ser bem interessante entre Júpiter e Saturno. E tem outros aspectos de Marte que eu vou comentar já já à frente por aí também. Certo. E tem um Marte em andamento por aqui. Essa é a trajetória de Marte, né, de janeiro de 25 até o ano que vem. E aqui nós percebemos que ele está aqui ó, em Escorpião para Sagitário, está passando nessa posição por aqui. Ó. Ele está nessa região atualmente, nesse trechinho por aqui. Não vai ficar retrógrado, já esteve no começo do ano, vai ficar direto. Ele fica retrógrado a cada 2 anos, então ele não vai ficar direto tão cedo. Mas ele vem vindo por Escorpião, que está em domicílio, e no dia 4 de novembro, que isso está em breve por aqui, ele vai entrar em Sagitário. Então vai ter muitos movimentos que se referem às questões internacionais, religiosas, éticas e morais também. E muito movimento nas viagens também dessa possibilidade. Né? Assim o Marte em funcionamento. Temos aqui uma coisa interessante. Ó, 5 de novembro de 2025, que está agora por aqui. Vai acontecer no céu a oposição exata entre Urano e Marte. Marte em Sagitário, zero de Sagitário, e Urano, zero de Gêmeos. O que acontece então aqui é o seguinte, só um momentinho só. Deixa eu voltar por aqui para mostrar um slide aqui.
Nesse caso por aqui, ó, quando aconteceu essa posição por aqui, ocorreu a chamada Grande Conjunção Marte-Urano, a 26 de Touro, 15 de julho de 2024. E por conta disso, dá para se entender algumas condições bem particulares. Quando acontece essa condição da conjunção Marte-Urano, né, isso marca rupturas, cortes, acidentes, mas renovação, movimentos revolucionários até, de fazer mudanças. Isso pode acontecer. Aconteceu em todo, para o mundo todo. Né? Então, nas questões da economia, pode acontecer algumas situações que envolvam coisas inesperadas, como aconteceu em julho de 24, algumas situações nesse sentido. Agora, esses dois planetas, o céu e a movimentação, eles se desenvolvem em oposição, fazendo oposição nesse ponto, a zero de Sagitário, zero de Gêmeos. Isso no dia 5 de novembro, já está em pauta essa condição por aqui, ó, até parece por aqui, ó, esse trecho por aqui. Ah, bom, uma das coisas, aqueles movimentos podem dar situações de perdas, rupturas, situações inusitadas, inesperadas, que envolvam a economia, né, podem acontecer. Vou pensar assim, situações surpreendentes que podem abalar um pouco a economia no mundo, né? Agora, tem uma coisa que acontece quando eu tenho essa posição de Marte e Urano, é muito comum acontecer acidentes com aeronaves. Então, atenção com esses assuntos por aqui. Não é tão simples, tão comum acontecer acidentes com aeronaves, né? Quer dizer, quando acontecem, são em grande escala, né? Mas atenção com essas situações. Confrontos também, rupturas, desrespeitos e outra situação. Com essas tensões que estão acontecendo no céu, desses degladiar-se, desses enfrentar-se, dessas questões que falam sobre controle, imposição de vontade, né, e ameaças, isso pode ser, de repente, ser um estopim para poder dar mais crises e detonar outras situações que envolvem até conflitos, confrontos novos. E os que estão em andamento, né, de repente, indo em direção a uma conciliação, pode, de repente, voltar tudo atrás e retroceder tudo isso. Dá essa possibilidade. Mas, enfim. E essa é a passagem de Marte por aqui. O Marte ele está nesse trecho de tempo, quando o Sol passa para o Escorpião, Marte está fazendo um bom aspecto com Plutão. Ou seja, nesse período, além de tudo que eu estou comentando, o Marte recebendo um sextil de Plutão, nesse trecho por aqui, ações que falam sobre reformas, remodelação de situações ou quaisquer outras, vai ter bom resultado. Então, reformas em qualquer sentido, de sistemas, de situações, de projetos, planos, pode ser bem interessante, né? E isso faz com que as pessoas se mudem força e coragem para serem resilientes o suficiente para retomarem certos conceitos, retomarem certas coisas que estavam em andamento ou paradas, né, de modo errado, talvez. Vai ter um trígono entre Marte e Netuno também. O trígono entre Marte e Netuno, isso pode favorecer, nesse tempo por aqui, favorecer início de atividades, bom, várias coisas, uma delas, esportes náuticos, aquáticos, tem um favorecimento. E não só isso. O Netuno bem colocado com Marte, ou esses, em bom aspecto, algum tipo de avanço qualquer que envolva as questões de saúde, de indústria farmacêutica, alguma coisa qualquer nesse sentido. Tem também esse sextil, esse trígono entre Marte e Plutão, nesse trecho por aqui, que favorece a construção de coisas, realização, o empenho em realizar novos projetos para realizações e concretização de planos. E esse Marte, que já está em sextil com Júpiter, também, desculpe, trígono com Júpiter, um grau de autoconfiança muito evidenciado. O que tem de mais tenso esse período é o Marte em oposição Urano, da tensões, conflitos, rupturas e acidentes, estações elétricas e coisas desse sentido. Então, dá essa possibilidade. O Mercúrio, desculpe, Vênus, né? Vem fazendo sua passagem, a Vênus está em Libra, ela vai entrar em Escorpião dia 6 de novembro, depois dia 30 de novembro ela passa para Sagitário. Ela passa meio que rápida essa condição por aqui. Não vai ficar retrógrado, tá tudo bem. O Mercúrio, ele está em Escorpião, mas ele vai entrar em Sagitário dia 29 de outubro, e depois, ficando retrógrado, 19 de novembro. Ele vai ficar retrógrado dia 9 de novembro e volta a ficar direto dia 29 de novembro. De 9 a 29, 20 dias de retrogradação. E não é ruim, mas é um excelente período para fazer revisões, reavaliações de pensamentos, ideias e projetos. Enquanto ele passa nessa região que é Sagitário e Escorpião, nesse sentido. Vai ser bem interessante nessa época por aqui. Outra questão que também se coloca é o seguinte: o,
Visto assim, então, o mundo está indo bem. Está indo bem, mas precisa ter algumas atenções. Essas atenções, né, tem que se rever como levar situações, os diálogos nas tensões com as pessoas, conflitos, tensões. Tudo pode levar a conciliações e benefícios. Mas não vai ser simples, não vai ser tão fácil, vai ser um pouco mais complexo, né? Porque as pessoas vão estar voltadas para si mesmas nas relações com os outros. Tudo que eu comentei por aqui, você coloca para qualquer situação, desde o mundo, um país, que define cada mapa de cada país, mas as pessoas, seu escritório, sua casa, seu clubinho da esquina, ou o que for. Então, assim funcionariam essas condições todas. Certo? Vou falar um pouco do nosso país, o Brasil, agora. Vamos ver como é que está essa situação todinha do nosso Brasil varonil. Brasil Escorpião 2025. Esse é o mapeamento esse é o nosso mapa, aliás, o mapa do Brasil, né? O mapeamento do céu do Brasil. O Brasil tem o Sol de Virgem, já está na casa 8 já. Tem a Lua em Gêmeos, junto com Júpiter, né? Tem o ascendente Aquário. Horário mais do que testado, corrigido. 7 de setembro, 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, capital, do que a gente usa a diferença horária, em vez de fuso 3, é o fuso 3 horas, 8 minutos e alguns segundos, que eu me lembro. Mas é fuso horário que está ligado com diferença horária. É essa a condição. O Brasil tem Plutão retrógrado na casa 2, tem Saturno retrógrado na casa 3, na posição com Marte, que rege a 10, e tem esses dois retrógrados aqui, Urano e Netuno, na casa 11, casa nossos representantes, legisladores por aí afora. Tem essa situação que se confere. E o que a gente faz então? No instante que o Sol ingressa no signo, então nós fazemos o levantamento, o desenho do céu desse momento. E esse é o desenho do céu do Brasil, né? Com o Sol em Escorpião, nessa região por aqui, dessa possibilidade. Vamos ver então como é que seria essa avaliação desse ingresso em Escorpião visto pelo Brasil, para o Brasil. Colocando esse mapa do ingresso do Sol para Brasília, sempre a capital do país, para Brasília, né? Nós temos aqui a seguinte condição. Júpiter está até no ascendente, no horizonte, né? O ascendente é Leão, né? A Lua está na casa 4 junto com Marte, Mercúrio e a Lua também nessa condição, Lua, Marte e Mercúrio. Sol está na casa 3, né? E temos Júpiter, desculpe, temos Saturno e Netuno na casa 8. E no meio do céu temos Urano nessa condição por aqui. Ou seja, Sol aqui na casa 3, que está evidenciado as comunicações, as telecomunicações, também educação e ensino, está em evidência esse ano por aqui. Esse período, aliás, esse período que só passa por Escorpião, está em muita evidência. O ascendente é Leão, e o regente do ascendente está na casa 3. Ou seja, né, parece que nesse período todinho vão se voltar as atenções para o quê? Para tudo que está ligado com educação, transportes e veiculação de coisas e assuntos. Dá essa possibilidade, nesse sentido por aqui. Ou seja, uma atenção nesse período pode ser bem evidenciado para podermos avaliar melhor essa condição do Sol nesse nosso momento por aqui. Final, nós teremos a COP30 nesse período por aqui. Então vai ter umas coisas bem interessantes. Júpiter está no ascendente, então pode pensar que o Brasil está em evidência, né? Você nem então, fazer muita pesquisa em astrologia. Mas tem essas condições. Plutão está no horizonte, nessa condição por aqui. Então, o que teremos? Nossos parceiros, os nossos outros países, né? Talvez tenha essa coisa de se aproximarem do nosso país, se aproximarem cada vez mais. Vai ter esse juntamento de pessoas e líderes em Belém, na COP30. Então, existe essa condição. Mas, olha, existem situações que poderiam ser cobrados, algumas posições com relação ao nosso país. Tem umas situações estranhas que estão acontecendo. Uma COP30 e, de repente, se libera a exploração de petróleo no Amazonas. Mas, enfim, isso pode ser um pouco prejudicial para a nossa imagem, principalmente quando o mundo volta a atenção para o Brasil, né, e de repente tem uma coisa que estranha que envolve a perfuração de poços na foz do Rio Amazonas. Mas, enfim, o Brasil está em evidência nessa condição por aqui. O meio do céu está em touro, isso aí está em touro, e o regente está na terceira casa também, que é Vênus. E por conta dessa condição,
O governo, os nossos representantes, estão voltando a atenção para a educação, ensino, divulgação de novas normas e técnicas que envolvam a tecnologia também, que o Urano também atua o céu nesse sentido. O- Temos aqui, ó, Marte, Lua, Mercúrio em Escorpião, em oposição direta ao meio do céu. Isso era custo da casa 4, mas tem uma oposição direta ao meio do céu. E por conta disso, dá essa possibilidade de ah, muitos opositores, né, atacarem certas funções do governo, dá essa possibilidade. O, Talvez, por muitas coisas que tenham acontecido atualmente, né, possa existir a possibilidade. Certos líderes opositores, né, talvez eles possam aproveitar esse momento, né, para atacar as posições do governo vigente, dessa possibilidade, dessa questão nesse período. Ou, entretanto, quando a gente faz o levantamento de um céu de ingresso para um país, você vê, lógico, o mapa desse ingresso nesse instante. Mas uma coisa que deve se observar é transpor ou colocar esse mapa do lado como fosse um trânsito nesse dia. Então, aqui dentro está o mapa do país, fora está a projeção desse ingresso do Sol em Escorpião. E aqui fica muito evidenciado aqui, ó, Lua, Mercúrio, Marte no meio do céu do país. Ou seja, dá aquela boa uma visibilidade maior ao país, mas com tensões, conflitos, troca de informações e mudanças constantes aconteceram no nosso país por aqui também. O Sol está na casa 9, junto a esse Marte que faz a posição ao Saturno por aqui. E isso confere essa condição de o Brasil estar em destaque internacional. Tem a COP30 acontecendo nesse período por aqui. Mas a Lua bem evidenciada junto ao meio do céu traz de novo mais evidências, mais questionamentos, posicionamentos e conflitos também. Com esse meio do céu muito evidenciado nessa posição. O Júpiter vem passando pela casa 6 por aqui, no nosso ingresso. Isso pode favorecer muito a infraestrutura ligada à saúde e às questões trabalhistas também. Tem alguns benefícios que podem acontecer por esses períodos nossos por aqui. O Urano está nessa condição por aqui, na casa 4. E nesse caso, porque esse Urano faz essa posição, ele está na casa, nesse setor que é a oposição ao governo, né? Então, algumas surpresas podem acontecer. Já tem essa passagem há um tempinho, Urano passando pela casa 4, mas dá essa condição de possivelmente ter algumas situações inusitadas, isso, né? Nessa possibilidade, dá essa condição. O Saturno e Netuno continuam na conjunção com Plutão na casa 2. Dá certa instabilidade nas questões da economia, surpresas, situações críticas acontecem. E o Plutão continua a sua marcha pela casa 2. O Brasil transbordando muitas coisas podres que aconteceram nesse nosso país, nessa nossa nação, dessa possibilidade. Mas, enfim, e o que acontece aqui? O Plutão ele tem feito a quadratura com Marte. Na verdade, você pega esse mapa externo por aqui, que é o ingresso do Sol nesse dia, Escorpião, e faz uma projeção mapa do país e faz uns trânsitos chamados interaspectos que eu vou comentar já já nesse período por aqui. Aqui é o mapa do Brasil em termos de previsões, né? Nessas previsões que temos aqui, a ideia aqui é a seguinte: essa área desse mês por aqui. Ó, nós temos aqui a Lua progredida ingressando na casa 10. Esses próximos anos vai estar muito em evidência o futuro do país. Haja visto até que vamos ter eleições ano que vem e também tem a COP30 que dá um destaque internacional. A outra Lua progredida vem passando pela casa 11. Ou seja, as questões da união do Brasil com povos iguais é como se fosse assim. O Brasil talvez se aproxime um pouco mais dos países da América Latina e faça conciliações com outros grupos da Europa e por aí afora. Então pode ter essa condição de grupos se juntarem e o Brasil participar dessas situações. Entretanto, nesse mês correspondente, temos aqui a Lua progredida fazendo quadratura a Vênus, de casa 9. Temos situações que podem levar o Brasil a ter uma boa visibilidade que está tendo, né? Mas, entretanto, junto a isso tudo, né, alguns questionamentos sobre as posturas do Brasil perante alguns assuntos, talvez principalmente com relação aos meus movimentos ambientalistas. Tem aqui essa outra situação, a Lua pré-natal faz oposição quadratura a Mercúrio. Fica até o fim do ano isso, tá? E o Mercúrio do Brasil é de casa 8. Talvez alguma situação que deixa um movimento rival de impostos,
O dívidas vai ficar em pauta nesse período, uma situação tanto crítica, tanto complexa, dessa possibilidade. O Sol progredido vem fazendo aspecto bom à Lua, que fala do povo também. Então, de certo modo, o povo está indo bem. O povo está indo em boa direção. E o ascendente progredido faz um bom aspecto a Netuno, que está na casa 11. E, de certo modo, nós começamos a perceber que alguns dos nossos representantes estão do lado do povo. Porque se percebe com clareza, que é que nós vimos anteriormente, que existem situações que vão ficar muito mais amostras. Nós vamos perceber que alguns representantes não estão do nosso lado, ou da maioria. Só a maioria. Né? Cada um vê a sua maioria em particular, dessa condição. Temos aqui os trânsitos. Né? O Plutão vem fazendo os bons trânsitos a ele mesmo, que é o Plutão que rege a 10 e a 2. Então, é esse bom aspecto que favorece que, mesmo com essas questões de crise que estão acontecendo na economia, estamos indo por um bom caminho. Uma boa reforma que vai favorecer bastante o povo brasileiro. E esse Plutão que faz bom aspecto ao próprio Plutão que rege a 10 também, diz que estamos indo cada vez melhor para um novo país, um rumo melhor para todos, apesar das crises. É evidente que, paralelamente a isso, nós temos aqui o Plutão fazendo quadratura ao Marte que rege a 10 e está na casa 9. Então, a questão de ataques ao nosso sistema legislativo, judiciário, que afeta a imagem do governo também, dá essa possibilidade. Mas o Plutão vem fazendo bons aspectos a Júpiter, que está na casa 4, que favorece o nosso território, o agronegócio também, e favorece, de um certo modo, né, os nossos representantes, né, que pode cobrar muita coisa do nosso governo, de modo muito positivo. E favorece também um pouco da economia, que também está ligada à casa 2, que já em peixes, e quem rege é esse Júpiter. Né. Temos aqui esse bom aspecto aqui, esses aspectos de Netuno. Netuno em aspectos faz quadratura a esses pontos aqui, ó, que estão associados ao quê? Aos nossos representantes. Então, atenção, né? Netuno fazendo mau aspecto a essa região, talvez umas coisas assim, nós perceberemos que muitos dos nossos representantes, né, não estavam do nosso lado, como já comentei por aqui. E temos que ter atenção com ações, atitudes e decisões que esses nossos representantes vão tomar daqui em diante. Esse Netuno está em conjunção com o Plutão, que rege a 10, está na casa 2, e isso pode dar a entender que, primeiro que a casa 10, Netuno tem conjunção com o Plutão, que rege a 10. O governo, as decisões dos nossos representantes, tem que ser muito bem pensadas, muito bem elaboradas, porque pode confundir um pouco ou tomar direções erradas. É usar o feeling desses nossos representantes, que depende de todos eles, certamente. Mas esse Plutão também rege está na casa 2. Na economia, algumas instabilidades podem ocorrer. Mas nós vimos anteriormente, pode ter umas boas condições. Mas algumas instabilidades. Então, não vai chegar um tempo de inflação imensa, mas é um pouco dessa situação. Depois nós temos o Urano em passagem, e o Urano em passagem tá pela casa do outro, faz um bom aspecto esse mesmo Plutão, que rege a 10. Ou seja, apesar das crises, críticas, situações complexas que envolvem a economia e o governo, Urano fazendo um bom aspecto a Netuno, né, que é essa condição por aqui, desculpe, a Plutão, que rege a 10, então estamos colocando o Brasil num rumo mais moderno, democrático. Então favorece muito essa condição que Urano faz esse bom aspecto no meio do céu. E, inclusive, o Brasil se posicionando no mundo atual, no mundo moderno, sendo visto de novo pelas condições. Não é uma opinião minha pessoal, isso é astrológico, tá? E outra condição por aqui. Nós temos o Saturno, que faz maus aspectos a Mercúrio, que está na 8, rege a 8. E isso dá indicação de certo travamento nas questões dos nossos impostos, das dívidas, então tem um certo travamento nessas coisas por aqui. Meio truncado esse assunto, que demora para desenrolar, que tenha favorecer muitas pessoas nesse sentido. O Júpiter começa a fazer um bom aspecto a esse Mercúrio. Olha que interessante. O Saturno faz mau aspecto a Mercúrio, que está na casa 8, faz economia de dívidas e impostos. Júpiter faz um bom aspecto a esse mesmo ponto. Ou seja, né, como é que pode estar travado, mas vai dar bom resultado? Então, ações que o governo está tentando tomar com relação à economia podem estar um pouco truncadas, mas vai dar bom resultado. Vai se chegar a uma boa conciliação. E o Júpiter faz bom aspecto no meio do céu, nesse momento histórico nosso de projeção internacional, vai ser bem visto o governo, mas questionado com algumas questões que eu já comentei agora há pouco por aqui.
Marte faz essa passagem por aqui, passando nessa região por aqui, que é o meio do céu, por sinal. 9 para 10. E o Marte vem fazendo esses aspectos, né, bons ao Plutão, na passagem do mês por aqui, que favorece o governo, lógico, novas ações, novas atitudes, e também, né, vem fazendo um bom aspecto a esse mesmo Mercúrio, ou seja, tomada de decisões que envolvem a economia de modo muito positivo. Nem sempre, inicialmente, bem aceito pela população, mas dá essa possibilidade. Quando for mais para o início de novembro, esse Marte vai fazer oposição à Lua e ao Júpiter, na casa 4. Talvez possam ocorrer alguns acidentes que envolvam áreas rurais ou áreas ambientais. Ah, devemos ter atenção com relação a essa situação. O governo deve ter atenção com relação a isso. Porque muitas podem acontecer acidentes que envolvam o nosso território. Dá essa possibilidade, dá essa condição por aqui. O Mate faz esse trânsito por aqui, que comentei com vocês, que está 26 de touro, em 15 de julho de 2024, e vai desenvolver nessa região por aqui, no mapa do Brasil, em 5 de novembro. E aí pega aqui Júpiter, Lua, na casa 4, o posicionamento do céu, o Mate por aqui. Então a ideia é a seguinte, né? Existem algumas tensões entre a oposição e o governo, tensões e decisões do governo que envolvem o território também, e algumas crises ambientalistas também nesse sentido, dessa possibilidade. Tá? E dá essa condição por aqui. Nossa, aqui não, tá. Ou seja, assim está nosso país nesse período. Bastante com boas oportunidades, um pouco mais tenso, mas com boas condições de ter um bom desenvolvimento nesse período. Então, há boas condições para isso, certamente. Uma coisa a se considerar é o seguinte, né? Tudo deve ter em consideração a atitude dos nossos governantes. Que o mapa tem uma situação que favorece e estimula. Agora, os nossos governantes que podem fazer alguma coisa melhor ou pior para nós todos. Então, dá essa condição. Certo? Tomar atenção com esses assuntos, devemos avaliar com clareza. Por isso que é importante você votar muito bem. No ano que vem vai ter eleições no Brasil. Votar muito bem, que por melhor que esteja o céu, se os nossos governantes não aproveitam tudo isso, o céu fica bom ainda, então tem boas condições, mas poderia ser bem melhor, né? Se o céu favorecesse muito essas ações e os governantes seguissem esses bons conselhos do céu, ou seguir o céu, seguir a natureza completa de nosso mundo por aqui. Mas, enfim, como sempre estive no finalzinho do nosso ingresso do Sol no Escorpião, que foi bastante interessante, né? Eu faço alguns comentários, né, para os signos ou para quem é dos ascendentes desse signo. Evidente que isso aqui é só um comentário, são orientações muito genéricas. Nada vai substituir um astrólogo para fazer seu mapa astral completo, com previsões completas, com bons profissionais, por sinal. Né? Eu já não atendo mais astrologia, eu me dedico mais a ensino e educação aqui na Gaia. Mas temos muitos bons profissionais aqui na Gaia também, e bons profissionais que vale a pena você conferir a formação, a competência, e se eles fazem parte desse grupo de astrólogos, se reúnem em simpósios, em encontros, por aí afora, isso é importante. Então, sempre busque um bom profissional em astrologia, certo? E eu vou começar a comentar, então, com relação a esse povo todo de escorpião. Começar por escorpião, que são os aniversariantes do mês. Parabéns, escorpiões. Parabéns, escorpiões. Enfim, para o pessoal de escorpião, eu posso pensar assim, introdução. Como eu comentei com vocês, o Sol está muito tensionado, com mau aspecto de Júpiter e Plutão. E tem a Lua e Marte em Escorpião também. Então, amigos de Escorpião, quem tem ascendente ou tem o Sol em Escorpião, uma marca forte em Escorpião. Pode ser um período tanto tenso, pode ser um período tanto tenso, mas é importante manter o controle. Aí você pensa, mas o Escorpião sempre está em controle. Escorpião, ele quer ter o controle da situação, mas nesse período não ser intempestivo, não perder a paciência, não ser agressivo. Pode ser uma fase interessante para você mudar de direção, mudar de paradigmas, mudar de formato desse ano por aqui. Vou dizer que é mudança de vida, que seria um pouco exagerado, mas nem tanto. Mas é bom você repensar o seu futuro, a sua carreira, mas também avaliar muito bem o que você carrega de conhecimentos. Sua história pessoal, seu currículo pessoal, profissional e pessoal para poder ter um bom rumo na sua existência, um bom rumo daqui em diante e ter bons resultados. Seria bem interessante essa condição. Repensar tudo isso, né? E não ser tão intempestivo. Controlar um pouco a sua agressividade, que pode ficar aflorada nesse
período que Marte também está transitando para o Escorpião. Tem essa situação. Se eu pensar no pessoal de Sagitário, ou ascendente Sagitário, né? O, Às vezes tem pessoas que se aproximam da gente, né? Dando opiniões, colocando suas posições, ideias, né? E você eventualmente pode achar que aquilo não tem sentido, porque você sabe pensar de modo errado, de modo contrário. E tudo bem, escute a opinião. Não precisa romper com essas pessoas. Há uma tendência você, de repente, ter a intenção de querer romper com um grupo de pessoas ou com situações com seus companheiros e parceiros. Atenção, isso não é necessário. É bom se conciliar, conversar e trocar ideias com essas pessoas que, de repente, fazem parte da sua vida com mais regularidade. Talvez esteja um pouco sem paciência nesse período por aqui também, o pessoal de Sagitário ou o ascendente Sagitário. Mas fique na sua, espere passar o mês, tenha essa boa condição de ver como é que está o mundo. Não é inferno astral, não existe inferno astral também, tá? Isso não existe. Mas digamos que o pessoal de Sagitário avaliar as coisas antes de agir intempestivamente. Seria interessante tudo isso. E não confrontar as pessoas, não romper com pessoas do seu convívio. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, olha, uma coisa que é importante, muito movimento no dia a dia, ou no seu trabalho, nas suas questões diárias, muito movimento. Talvez organizar-se melhor. Né? Pode acontecer muitas surpresas. Então, uma coisa que é importante é você administrar o seu dia a dia. Mas podem acontecer surpresas, que parecem até agradáveis até. Mas vivencie seu dia a dia nesse período. Né? Pessoal de Capricórnio, desculpa, Capricórnio ou ascendente Capricórnio. Uma coisa que é importante, pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio. Dê atenção aos seus amigos. Né? Converse, troque ideias, troque opiniões, isso é importante. E até com relação ao seu trabalho, suas funções, suas competências, para você pode ser melhor aproveitado, porque amigos podem dar orientação, podem dar boas opiniões para você nesse sentido. Pessoal de Aquário ou ascendente de Aquário, está em destaque muito a sua carreira nesse período. Uma coisa que é importante, há uma tendência, o pessoal de Aquário ou ascendente de Aquário, querer fazer mudanças significativas no seu dia a dia, na sua carreira. Há uma tendência essa situação. Repensar a sua carreira. Ótimo, mas vai com calma, vai com atenção. Uma coisa que pode ser interessante é você conversar com pessoas do seu ciclo social. Pode ser pessoas que se aproximam, né, pode até dar umas boas opiniões. Talvez não para serem sócios, mas para dar opiniões, trocar ideias e informações, pode ser bem interessante nesse período. Mas a carreira está em pauta nesse período por aqui. E lógico, não tome decisões rápidas demais sem conversar com algumas pessoas. Ou seus colegas de profissão, ou até amigos, não importa, mas não tome decisões rápidas, imediatas, de modo intempestivo. O pessoal de Aquário é o ascendente Aquário. O pessoal de Peixes, ou ascendente Peixes, né? O pessoal de Peixes tem muita fé em algumas coisas quaisquer nesse sentido. Talvez possa acontecer o pessoal de Peixes ou o ascendente Peixes ampliar os seus horizontes através de estudos, ou ter contato com outras crenças, outras culturas, mas o que pode acontecer com o pessoal de Peixes ou o ascendente em Peixes é difícil falar só de modo geral, genérico tão amplo assim. Mas até pensar em viajar, ampliar seus horizontes, pode ser bem interessante. Mas uma coisa importante, né? Nesse trecho por aqui, não cometa excessos. Não importa se você está no Brasil, onde for, não cometa excessos. É bom ter esse cuidado, essa atenção, tá? E talvez possam acontecer situações inusitadas que envolvam pessoas da família. Nada de grave também não, tem que ver cada mapa. Mas situações novas que envolvem familiares, isso pode acontecer. Mas atenção com as questões financeiras, pode ser necessário avaliar melhor tudo isso. O pessoal de Áries, ou ascendente Áries, né? Atenção com as decisões que for tomar. O Netuno está a 0 graus de Áries, praticamente, né? Então fica por um período. Então não quer dizer que vai ficar muito tempo meio confuso, sem direção. Mas o pessoal de Áries ou ascendente Áries talvez possa passar por períodos que fica um pouco confuso, um pouco sem direção, um pouco desencantado com algumas coisas. Na realidade, é só colocar os pés no chão e repensar, e não ficar nessa questão de só, né, da letargia, só em pensar que pode vir a acontecer no futuro. Tomar decisões. Mas pode acontecer momentos que você fica um pouco confuso, um pouco sem direção, um pouco incerto com relação ao seu futuro e à sua carreira. Converse com pessoas amigas que você consegue fazer bem tudo isso. Converse com as pessoas que você fazem parte do seu ciclo social e de amizade, né, que é diferente. O ciclo social é um pouco mais amplo, de amizade é para as pessoas mais próximas.
É bem nesse sentido. Então, faça isso que é importante, né? E atenção também com a saúde. O pessoal de touro ou ascendente em touro, né? Talvez você possa perceber alguns movimentos nas pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Ah, talvez você possa perder paciência com algumas pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Trocar ideias, confrontar opiniões. Calma, não confronte as pessoas, converse com as pessoas, isso é importante. Até para você poder ter um dia a dia mais tranquilo, senão você vai poder criar complicações e confusões e o seu dia a dia fica um pouco mais atrapalhado nesse sentido. Então vá com calma nessas épocas também com seus colegas e amigos e com as pessoas do seu ciclo social. Dê atenção às suas parcerias, seus parceiros, isso é importante. Atenção com as questões materiais também, com o dinheiro, né? Não ter gastos inesperados, é importante ter essa posição. O pessoal de gêmeos ou ascendente em gêmeos, né? O Urano está em gêmeos, né? Então, às vezes, isso pode acontecer do pessoal de gêmeos ou ascendente de gêmeos, né? Está um pouco irritado, um pouco impaciente, um pouco sem paciência com as pessoas próximas até. É bom ter atenção, né? Essa impaciência, essa irritação, não é por causa das pessoas. Você pode até culpar as pessoas. Na realidade, você, de repente, tem que se remodelar nas suas ações, nas suas atitudes, e até no convívio com as pessoas, na conversa com as pessoas. Se por um acaso qualquer você se sente um pouco reprimido, não compreendido, converse com as pessoas. Isso é importante. E por conta dessa condição, uma coisa que vale a pena se fazer também é você repensar como você está se posicionando no mundo, na vida. Dessa possibilidade. Repensar a sua postura, repensar as suas condições pessoais, repensar a sua vida. Até mudar seus hábitos e costumes. Atenção com o seu físico também, nesse sentido, né? Então, sua saúde pode ser bem interessante repensar hábitos e costumes que movimentam o seu físico. Dessa possibilidade. Se pensar em câncer, né? O pessoal de câncer ou ascendente em câncer tem a seguinte situação. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer, somente um só, questão de câncer, Júpiter está passando por câncer, então tem tempo já. Mas o pessoal de câncer ou ascendente em câncer, talvez tenha que se repensar como estão as coisas que você tem projetado para o futuro. Esse projetado para o futuro, com relação à carreira, profissão, postura social, talvez repensar um pouco sobre isso. Às vezes essa coisa pode se tornar um pouco mais lenta, parece que vai ter que ter muito esforço e pouco resultado imediato. No fim, tudo vai dar certo, mas é repensar melhor como você projetou e está pensando nesse seu futuro. Seria interessante. E talvez aproveitar um pouco mais a vida, os seus prazeres e lazeres é importante. Talvez pensar assim, tem momentos de lazer para você poder, de repente, sossegar, ficar mais calmo e aproveitar mais a vida. Aí você volta a atenção para as questões de trabalho no dia a dia, dessa possibilidade, dessa condição. O pessoal de Leão ou ascendente Leão, uma coisa a se pensar é o seguinte: talvez possa ter contato com pessoas que têm poder ou têm destaque. E pode aparecer novas amizades, novos grupos que você pode ter contato, que pode trazer novas ideias, opiniões para você também. Mas uma coisa que é importante: amigos, pessoas novas, mas não despreze as pessoas que têm mais proximidade com você, que pessoas familiares, que de repente, pelos seus exemplos, pela sua vivência, pode dar bons conselhos, uma boa orientação a você também nesse mesmo sentido, né? É uma fase de crescimento, mas é uma fase que tem que ter certas atenções. Talvez repensar umas questões de crenças, se você tem uma crença qualquer, talvez possa ser interessante voltar um pouco para essas questões religiosas, espirituais, ou até em termos de ampliação dos seus conhecimentos, dessa boa possibilidade. O pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem, né? A ideia é a seguinte: nós projetamos muitas coisas na nossa vida para seguir em frente, em termos de carreira, como comentei anteriormente em outro signo anterior. Entretanto, né, pode acontecer surpresas e as coisas saírem fora do que é o planejado. Então fique atento, porque muita coisa pode acontecer nesse período, pode sair fora do que era programado e pode ter bom resultado. É só ficar atento e não se desesperar que as coisas saem fora do controle. Não, são coisas novas que acontecem e podem ser bem aproveitadas nesse sentido. É parar, pensar e avaliar e usar os seus conhecimentos para poder administrar melhor essas mudanças possíveis que podem acontecer. O pessoal de Libra ou ascendente Libra, né? Eu posso pensar a seguinte condição: conhecimento tudo nós temos um currículo
Mas talvez o pessoal de Libra ou ascendente em Libra precisasse reformular ou remodelar ou renovar alguns conhecimentos que vão mudar um pouco seus conceitos, suas opiniões de vida. Talvez fosse interessante você refazer alguns cursos, ou até fazer alguns cursos novos para poder modernizar um pouco os seus conceitos. Isso seria importante. Investir nisso vale a pena. Talvez você investindo nisso possa ter bons resultados pessoais. E uma coisa que é importante, Vênus está em Libra. Né? Então, o pessoal que está com essa correção agora, o pessoal de Libra, está numa fase boa, né? De uma sensação de bem-estar. Mas talvez fosse melhor você repensar muitos dos seus conhecimentos, seus conceitos de vida. Seria mais interessante pensar desse modo aí também, nesse sentido. Fechando o ciclo do zodíaco até então. Mas, enfim, pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião teve aqueles conselhos. Mas o pessoal desse Sol de Escorpião, parabéns para vocês, aproveitem bem esse período, façam festinhas, isso é importante, né? E aproveitem bem o período. Certo, meus amigos? Vejo vocês no mês que vem, no próximo ingresso do Sol, que vai ser em Sagitário, daqui uns 30 dias, mais ou menos, e veremos já, nos temos já encaminhando para o final desse ano civil, né? Porque o ano astrológico é só em março, mas o ano civil acaba em dezembro e começa, né, em janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima oportunidade que eu vou encontrar vocês no mês que vem, certamente. Tá bem? Grande abraço, até lá e vejo vocês no mês que vem, certamente.